Olá, eu sou a professora Priscila Guez e nessa aula nós vamos aproveitar os exemplos da aula passada que nos permitiram conjecturar uma propriedade para os determinantes de dois vetores U e V. Nós conjecturamos o seguinte, que o determinante de K vezes o vetor U e o vetor V tem que ser igual a K vezes o determinante entre o vetor U e V para todos U e V do plano cartesiano, do R2, e para todo K real. Bem, então vamos ver aqui, geometricamente, de fato, que essa não é só uma conjectura, é de fato uma propriedade dos determinantes. Bem, considerei aqui dois vetores, U e V, quaisquer. Temos aqui, ó, o paralelogramo formado entre eles. Nós podemos ainda dizer que o determinante de U e V, já que U e V nessa ordem estão no sentido anti-horário, é a área desse paralelogramo. Bem, se eu considerar U como a base, o comprimento vai ser o módulo do vetor U, que a gente pode indicar colocando o U entre duas barrinhas paralelas, né? E a altura, eu vou traçar aqui, vou traçar em azul. Então, esse segmento perpendicular à reta suporte do U. Vou dizer que o comprimento desse segmento é H. Então, nós podemos escrever que o determinante de U e V é o produto do módulo de U por H. Bem, o que nós queremos é ver se o determinante de K vezes U e V vai ser igual a K vezes o determinante de U e V, como afirma o nosso enunciado. Então, vou fazer o seguinte, vou considerar os casos em que K é positivo e K é negativo. Se K é zero, se K for igual a zero, 0 vezes U vai ser o vetor nulo, zero, e nós já vimos nas propriedades anteriores que o determinante do vetor nulo com qualquer outro vetor vai ser sempre igual a zero, já que o paralelogramo é degenerado, né? Então, de área zero. Então, de fato, para K igual a zero, isso aqui seria verdade, porque aí nós teríamos 0 vezes o determinante de U e V, que daria zero. Então, vou me preocupar com K positivo e K negativo. Então, vou colocar aqui do lado que esse primeiro nós estamos considerando um valor de K positivo. Então, aqui no plano cartesiano, se eu tenho o vetor U aqui, eu vou desenhar um vetor KU. Nós já sabemos que KU para K positivo vai ter mesmo sentido, mesma direção. Então, nós podemos considerar esse vetor laranja como um vetor K vezes U para K positivo. Bem, se nós queremos saber o determinante de KU com V, nós vamos precisar saber a área do paralelogramo formado por esses dois vetores. Então, vou tentar desenhar aqui aproximadamente o que seria esse paralelogramo, né? Vou marcar aqui também de laranja. Então, nós temos agora o paralelogramo de lados K vezes U e V. Então, observa o seguinte,
A base agora tem comprimento módulo de KU. Como K é positivo, nós podemos escrever que esse comprimento é K vezes o módulo do vetor U. Ok? A altura desse paralelogramo, repara que essas retas são paralelas, né? Vai ser a mesma altura do paralelogramo de lado U e V, que nós consideramos aqui o segmento em azul de medida H. Ou seja, como KU e V, nesta ordem, estão no sentido anti-horário, o determinante de KU e V vai ser a área do paralelogramo. Então, nós podemos fazer essa área multiplicando K vezes módulo de U pela altura H. Bem, fica bem claro para a gente observar aqui, ó, que esse determinante é K vezes o determinante de UV. Nesse caso, K positivo não mudou o sentido de KU em relação a U. Então, na verdade, aquele paralelogramo sofreu uma ampliação de um dos seus lados, né? De K vezes. Então, aqui, de fato, K vezes o determinante de UV. Então, para K positivo, nós já vimos que a propriedade, de fato, é válida. E para K negativo? Então, vou colocar aqui entre parênteses K negativo e vamos investigar o determinante de K vezes U e V. Uma vez que eu considere K negativo, K vezes U vai ter a mesma direção, mas vai ter o sentido oposto ao vetor U. Então, eu vou marcá-lo aqui, ó, para um K negativo qualquer, como o vetor em roxo. Então, esse vetor aqui é o vetor K vezes U para um K negativo. Ok? Bem, repara agora que o determinante de K vezes U e V sempre vai precisar da área do paralelogramo formado por esses dois vetores. Mas aqui, KU e V estão no sentido horário. Então, o determinante deles vai ser igual a menos 1 vezes a área desse paralelogramo. Então, já coloquei aqui o menos 1 para a gente não esquecer e vou agora desenhar aqui esse paralelogramo. Então, com esses três lados em roxo, um lado em rosa, que é o vetor V, nós temos o paralelogramo em questão. Então, vamos observar o seguinte. Considerando K vezes U a sua base, esse comprimento vai ser o módulo de K, vezes U. Como K é negativo e um segmento não pode ter medida negativa, isso aqui equivale ao produto do módulo de K pelo módulo do vetor U. Correto? A altura desse paralelogramo. Bem,
Vou até marcá-la aqui, mas, na verdade, nós já a temos. Como essas duas retas são paralelas, o comprimento dessa altura é a mesma altura do paralelogramo de lado UV. Então, se o determinante de KU vezes V é igual a -1, porque eles estão em sentido horário, vezes a área do paralelogramo formado por eles, nós teremos -1 vezes o módulo do K, vezes o módulo do vetor U, vezes a altura do paralelogramo H. Bem, nós sabemos que o K ele é negativo. Módulo de K, obviamente, positivo. Mas se eu tenho -1 vezes o módulo de K, sendo K negativo, isso aqui vai ser o próprio K. Então, eu posso escrever esse determinante como K vezes o módulo de U vezes H. E, novamente, fica muito claro perceber que K vezes módulo de U vezes H, módulo de U vezes H, é o determinante de U vezes V. Então, novamente, nós conseguimos concluir que o determinante de KU e V para K negativo vai ser igual a K vezes o determinante de U e V. Ou seja, a propriedade de fato, ela é válida para todo K real. Nesse caso, observa que o paralelogramo formado por UV, além de sofrer uma ampliação de um dos seus lados, aconteceu também uma reflexão em relação ao lado que não sofreu nenhuma alteração. Ok? Então, de fato, a área acaba sendo multiplicada pelo módulo de K aqui. Como as orientações de KU e U são opostas, então a gente teria que multiplicar o determinante por -1. Então, no caso de K negativo, voltaríamos ao valor de K, já que -1 vezes o módulo de K vai ser o próprio K. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula!